Padre, o senhor já ouviu alguém confessar que voltou do cemitério trazendo algo que não era dele? Não falo de flor esquecida, nem de objeto antigo. Eu trouxe algo que não pesa na mão, mas pesa quando a casa fica em silêncio. Algo que não bate portas, mas sabe exatamente onde elas estão. Eu trouxe isso comigo naquela noite, e desde então, padre, nada mais voltou ao lugar. Faz 3 semanas que eu não durmo direito. Não porque tenho pesadelos, mas porque, quando fecho os olhos, tenho a sensação de que alguém acorda. O senhor é o último padre que ainda aceita confissões à noite. Depois que o padre Antônio parou de atender, disseram que era melhor não insistir. Mas eu não tenho mais para onde ir. Padre, eu fiquei muito tempo parado do lado de fora da igreja antes de entrar. Não porque eu estivesse com medo do senhor, mas porque eu precisava ter certeza de que aquilo não ia entrar comigo. Fiquei olhando para a porta, esperando sentir alguma coisa, um peso diferente, um arrepio. Mas não senti nada. E isso foi o que mais me assustou, porque desde aquela noite eu aprendi que quando algo me acompanha, ele não avisa. Ele não faz barulho. Ele só espera eu parar de prestar atenção. Pensei em ir embora 3 vezes. Pensei em sentar no banco da praça até amanhecer. Pensei até em dirigir sem rumo. Mas toda vez que eu pensava em desistir, eu tinha a sensação de que alguém estava atrás de mim, parado, paciente, como quem sabe que não precisa correr. Mas, antes de ouvir a confissão desse fiel, eu quero saber, você já é inscrito no canal? Já deixou seu like? Faça agora antes que seja tarde demais. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos. Moro numa cidade pequena do interior de São Paulo, perto de Campinas. Daquelas cidades em que todo mundo se conhece e quando alguém morre, a notícia corre mais rápido que o sino da igreja. Tudo começou com a morte da minha tia Lúcia. Ela era a última da família da minha mãe. Solteira, sem filhos, morava sozinha numa casa velha de tijolo aparente, com um oratório cheio de santos, velas sempre pela metade e fotos antigas presas tortas na parede. Tia Lúcia sempre foi considerada estranha. Falava sozinha às vezes, guardava coisas demais e tinha o hábito de ir ao cemitério fora de horário, coisa que todo mundo comentava, mas ninguém tinha coragem de questionar. Quando ela morreu, infarto fulminante aos 78 anos, sobrou tudo para mim. Organizar velório, enterro, missa de 7º dia, eu era o parente mais próximo. Entre uma reza e outra, eu sentia algo estranho. Não era tristeza. Era como se a casa estivesse cheia demais. Na madrugada anterior ao enterro, juro que ouvi passos no corredor. Leves, pausados. Pensei que fosse algum parente indo ao banheiro, mas quando levantei, a casa estava vazia. A casa da tia Lúcia nunca foi silenciosa. Mesmo vazia, sempre havia algum som. Um estalo, um rangido, um suspiro que você jurava não ter sido seu. Durante o velório, isso piorou. Houve um momento em que o terço parou no meio. Não porque alguém esqueceu a reza, mas porque ninguém conseguiu continuar. Uma prima comentou em voz baixa que sentia cheiro de terra molhada dentro da sala. Alguém riu, disse que era coisa da chuva, mas não estava chovendo naquele dia. Em mais de uma ocasião, tive a impressão de que o caixão estava mal posicionado. Não fora do lugar, só errado, como se ocupasse mais espaço do que devia. Ignorei. Naquele momento, ignorar ainda parecia possível. Na noite do enterro, choveu. O cemitério municipal fica no alto de um morro, a 2 quilômetros da cidade. Estrada de terra, lama até o tornozelo. O coveiro, seu Zé, reclamou que o solo estava encharcado, mas abriu a cova mesmo assim. Eu ajudei a descer o caixão. A corda molhada queimou a palma da minha mão. O cheiro de terra úmida misturado com flor murcha grudou em mim. Quando tudo terminou, as pessoas foram embora. Eu fiquei. Ficar ali depois que todos foram embora não foi uma decisão consciente. Foi como se o corpo tivesse esquecido como ir embora. O barulho da chuva diminuía e voltava, como uma respiração irregular. Eu observava a terra recém-virada tentando memorizar aquele monte, como se fosse importante lembrar exatamente como ele estava. Em algum momento, pensei que a cruz de madeira estava torta. Cheguei a dar 2 passos à frente para a ajeitar, mas parei. Tive a sensação clara de que, se eu tocasse naquela terra de novo, algo ia mudar, e não era algo que pudesse ser desfeito. Foi aí que ouvi. Era um som baixo, abafado. No começo, achei que fosse o vento passando pelas árvores do cemitério, mas veio de novo, ritmado demais para ser vento. Me aproximei. Ajoelhei na lama, encostei o ouvido na terra. Nada. Quando eu já estava me levantando, ouvi de novo. Um arranhar suave.
como unhas pequenas tocando madeira. Por dentro. Meu coração disparou. Levantei rápido, rindo nervoso, tentando convencer a mim mesmo de que era imaginação. Cansaço. Noite demais acordado. Voltei para casa a pé, repetindo em voz baixa que não tinha ouvido nada. Naquela madrugada, acordei com a sensação de que alguém estava no quarto. Não vi ninguém, mas perto da janela, no chão, havia uma marca de lama, pequena, formato de pé descalço. Limpei. Não contei a ninguém. Os dias seguintes passaram estranhos, não ruins, estranhos. Eu ia trabalhar, conversava, ria quando esperavam que eu risse, mas tinha a sensação constante de estar atrasado para alguma coisa importante. À noite, evitava o quarto. Ficava na sala com a TV ligada sem som, só para ter certeza de que havia alguma luz. Uma noite acordei no sofá e a televisão estava desligada. O controle remoto estava no chão, longe demais para ter caído sozinho. Outra vez, encontrei a porta do banheiro encostada, quando eu tinha certeza absoluta de tê-la trancado. Nada disso era grande o suficiente para contar a alguém, mas tudo junto era grande demais para ignorar. No 7º dia, voltei à casa da tia Lúcia para organizar as coisas. No sótão, encontrei caixas antigas. Dentro de uma delas, um envelope lacrado, com meu nome escrito à mão. A carta dizia: Carlos, se você estiver lendo isso, é porque eu já fui. Em 1907, eu perdi um filho. Nasceu morto. O padre da época disse que era melhor não registrar. Enterramos no cemitério, num canto sem lápide. Nunca superei. Se um dia você ouvir ele chamando, não responda. A carta estava datada 2 semanas antes da morte dela. Eu reli aquela carta várias vezes. Não porque não tivesse entendido, mas porque precisava confirmar que não estava inventando sentidos. Quanto mais eu pensava, mais lembranças pequenas voltavam, coisas que antes pareciam só excentricidade. Agora, não pareciam mais. Naquela noite, o som voltou. Não vinha mais do cemitério, vinha do quintal. Peguei uma lanterna, uma pá pequena e fui até o cemitério. Era quase meia-noite, lua alta, neblina baixa. Pulei o portão. No canto antigo, a terra estava remexida. Cavei. A pá bateu numa caixa de madeira podre. Dentro, um ossinho pequeno, embrulhado em pano amarelo, e um bilhete. Para você levar para casa quando eu não puder mais. Não pensei. Peguei, voltei. Naquela noite, dormi. Mas acordei com a sensação de que a casa não estava vazia. Desde então, coisas pequenas acontecem. Marcas de pés no chão, comida que some, reflexos que não acompanham meus movimentos. O pior não é ouvir barulho. O pior é quando o barulho some. Hoje, a casa é silenciosa demais. Não aquele silêncio confortável de madrugada, mas um silêncio atento. Às vezes me pego falando em voz alta, explicando coisas simples, como se alguém precisasse entender. Tenho evitado espelhos, não porque veja algo nele, mas porque às vezes o reflexo demora 1 segundo a mais do que deveria. E 1 segundo pode ser tempo suficiente para muita coisa. Padre, eu não sei se trouxe algo comigo, ou se apenas dei permissão. Não sei se isso é uma criança, ou se é só a tristeza de alguém que nunca foi embora. Só sei que, desde aquela noite, a casa não fica mais vazia. E eu tenho medo de descobrir que isso nunca veio comigo, que sempre esteve esperando. Meu filho, nem tudo que chama deve ser atendido. Nem tudo que parece abandono quer companhia. Há dores que crescem quando alguém decide escutá-las demais. E há silêncios que se tornam presença quando recebem lugar. Reze, não para expulsar o que você teme, mas para reconhecer o que nunca deveria ter sido acolhido. Vá em paz. E lembre-se, há coisas que só entram porque alguém abriu a porta achando que era amor.